Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, né? Que vai falar um pouquinho descomplicando a reforma tributária. E a gente vai entender os porquês que essa reforma existe. Por que foi trabalhado esse assunto a ponto dela ser feito um projeto de lei e ter se transformado na Lei Complementar 214 de 25, né? Desse ano. Elizabeth, a Elizabeth também faz parte, é aluna do curso de Direito, Processo e Planejamento Tributário da Universidade de Fortaleza. E a Elizabeth vai falar um pouquinho aqui pra gente por que será, qual é a importância dessa mudança da legislação, considerando a reforma tributária. Assim, Ale, a reforma tributária ela veio com o objetivo de simplificar o sistema tributário atual, que é muito complexo e tem os seus problemas. O sistema tributário, como tu disse, ele é muito complicado, porque a gente tem dezenas de impostos, né? Assim, dezenas assim, mas tem muitos impostos. Então, uma das principais simplificações é a substituição, como tu sabe, de 4 impostos por 2. Isso a gente já vai minimizar. São 5, na verdade, né? Que o IPI também, que vai ter 3, no caso, o imposto seletivo, né? O principal, e que a gente vai trabalhar, que a gente trabalha muito mais no dia a dia, que é o PIS/COFINS, Imposto de Contribuição Social, ou PIS/COFINS, ISS e ICMS, né? Que é o IBS para o ISS e o ICMS, o CBS para o PIS/COFINS. E o imposto seletivo vem agregando e se relacionando com o IPI. Perfeito. Né? Então, essa simplificação vai da redução da quantidade de tributos, é um ponto. Outro ponto. Corrigir o desequilíbrio estrutural. Porque, assim, tem muita arrecadação, mas não tem uma contrapartida. A população não vê essa contrapartida. Reduzindo para 2, 3 tributos, fica melhor para ser assimilado, mais fácil, mais simplificado. Acho também, não sei se o Fernando vai concordar comigo, que quando a gente reduz e utiliza a não cumulatividade plena, né, que eu vou sair da guerra fiscal, vou ter a não cumulatividade plena, que são essências dessa reforma, eu consigo, e assim, pelo modelo que a gente vem conversando, a questão do split payment, do pagamento dos fornecedores, né? Da realização desse tributo amarrado assim, o tributo ele está dentro do valor da mercadoria que você está adquirindo, do serviço que você está prestando. Então, o governo, né? Assim, a instituição, ela está amarrando esse tributo. O que quer dizer isso? Como é que vai ter essa negação? Eu vou ter uma redução disso. Não é verdade, Fernando? Perfeito. Conta aí pra gente um pouco. Na questão da... Vamos inicialmente falar um pouco aqui sobre... O sistema tributário brasileiro, ele é extremamente complexo, tendo em vista a imensidão de normas que existem, né? Tanto normas federais, estaduais e municipais. Então, a gente pode afirmar que essa reforma tributária sobre o consumo, ela veio praticamente para simplificar o sistema, né? Então, vários tributos que existem hoje na atualidade, eles foram reduzidos, né? O ICMS, o ISS, eles vão ser convertidos em IBS, o PIS e o COFINS virará CBS e o IPI deixará de existir em regra, algumas exceções ele vai continuar existindo, e também teremos o novo tributo que é o imposto seletivo, né? Que também é conhecido como imposto sobre pecado. Então, assim, essa reforma sobre o consumo, ela veio com a intenção de simplificar o sistema, né? Sim. Deixar o sistema também mais transparente, porque hoje o empresário, até o consumidor final também, ele não sabe quanto paga de tributo. Agora, com a reforma, ele vai... Efetivamente. Então, ele vai agora, com a reforma, ele vai ter a certeza em cima do valor que ele paga, quanto é o valor do produto e quanto é o valor agora tributário. Entendeu? Outra questão, Fernando, que, como tu está falando aí, a guerra fiscal, né? Tu diz que a gente vai simplificar. E vai. Por quê? Porque eu não vou ter mais uma legislação específica para cada prefeitura. Sim. E para cada estado, né? A gente no Brasil acho que tem mais de 1.600 prefeituras. Perfeito. E eu tenho 27 estados e o Distrito Federal, né? Dá um total de 27. Então, eu tenho muita legislação também específica, destinada, gravada. E isso, quando se trabalha
como a gente falou, que a nota fiscal vai ser única, um padrão. Isso tudo tem um propósito de facilitar o entendimento do cidadão, dos profissionais que trabalham com a legislação, para a transparência, como você falou. A gente vai deixar de estudar 27 coisas diferentes, mais de 1.700 regulamentos de ISS, para ter uma única ponte. Não quer dizer que não vai ter exceção, que você não vai ter que estudar, mas ele vai ser mais resumido do que tudo que a gente tem hoje. Eu acho que isso também é um grande ponto. E que isso está atrelado a essa guerra fiscal. Perfeito. O que tu pode falar um pouco, Elizabeth, dessa guerra fiscal? E no sentido de distribuir melhor a renda no país, arrecadação e tudo mais, ficou impossibilitado a implementação de benefícios fiscais para as empresas. Então, não vai ter mais aquele local que tem todas as empresas lá. Vai ter que se distribuir melhor, porque todos eles vão estar no mesmo patamar. Perfeito. Vai dar tudo igual. Pronto. Perfeito. Vamos pensar Só até lembrando, em São Paulo. Fala aí, vamos lembrar que um dos pontos fundamentais para o fim da guerra fiscal é a questão de onde o tributo vai ser cobrado, que a partir de agora é no destino, né? Sim. Então, atualmente, hoje, por exemplo, o caso do ICMS é um caos. Existem situações em que a gente paga no estado produtor, existem situações que a gente paga no estado de destino e existem situações que a gente paga nos dois, parte no produtor e parte no destino. Então, com a chegada agora da reforma, isso vai acabar, porque quem recebe o valor será o estado e o município de destino do produto ou do serviço. Isso. Então, isso vai diminuir bastante a possibilidade dos estados entrarem em guerra fiscal, entendeu? E aí a gente tem hoje São Paulo como um grande polo. Ela também, é claro que ela também compra, mas ela tem muita venda, né? Muita coisa parte dela. E ela tinha essa garantia, eu estou dando um exemplo, por exemplo, de arrecadar muito, da maior arrecadação do país ser de lá, porque a produção saía de lá. E hoje a gente vai deixar isso mais equivalente. É claro que onde eu tenho muita produção, eu vou ter muita compra, que é onde vai ficar, né? É onde eu compro. Eu não vou ter que... A São Paulo vai ter que adquirir os produtos, então ela vai ter também muito tributo. Perfeito. Mas ela também manda muito. Então, essa distribuição, né? Os outros estados, sim, eles vão ter que se destacar para ser atrativos para vender, para prestar um serviço lá, para ter um atendimento. Talvez aqui o Ceará, por exemplo, perfeito, em termos de serviço, a gente não mora onde você passa férias. Então, para serviço, a gente vai arrecadar bem, porque as pessoas vêm aqui consumir os nossos hotéis, sim, né? Restaurantes e tudo mais. Então, esse tipo de atrativo que a cidade oferece vai ser um diferencial também, né? Para arrecadação, recolhimento, né? Isso vai ter que ser trabalhado. Mais igualitário. Perfeito. Puxando esse gatilho aí, vamos tentar explicar aqui para o pessoal a respeito da simplificação do sistema, né? Ana, como é que você entende, através dessa reforma tributária, como é que fica a divisão tributária, os tributos que deixam de existir, quais são os tributos novos que aparecem? 5 tributos, eles vão ser meio que compilados em 2. Basicamente, que é o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS, que são todos sobre bens e serviços, que vai ser o CBS, que é estadual, e o IBS, que é municipal. É o contrário. É assim, CBS é para o PIS, COFINS, que são os tributos federais. Isso. E o IBS é para os tributos municipais e estaduais, que é o ISS e o ICMS. Isso. Os impostos, né? Exatamente. A CBS de competência da União, tendo em vista que é a unificação do PIS e COFINS, e o IBS, a competência compartilhada, tanto do Estado quanto do município. E aí a gente vai ter também, no meio dessa mudança toda, um comitê gestor, né? Isso, Fernando? Perfeito, perfeito. Esse comitê gestor, o papel dele vai ser de administrar, de regulamentar, arrecadar, distribuir, validar essa arrecadação. Perfeito. Porque a gente ainda não viu isso na prática. Então,
para a gente é uma expectativa. A gente não sabe como vai de fato se dar. A gente, que é contador, no caso, vocês dois advogados, né, mas eu contadora, a gente faz uma apuração dos tributos. E essa apuração, ela vai vir para mim, para uma validação, mas ela já vai estar meio que feita, né? Por quê? Porque os tributos, eles já vão estar sendo registrados diante do comitê gestor, né? Ele vai ter, vamos dizer assim, um controle desses débitos e créditos, mediante também o pagamento dessas notas. Se essas notas fiscais, eu não sei se vocês já ouviram falar, se eu não tiver o pagamento total, eu não tenho crédito total. Perfeito. Se eu compro mercadoria para revenda ou uma mercadoria que é um insumo e pago quebrado, se eu divido, eu só tenho o proporcional do primeiro pagamento e só vou ter o segundo mediante o segundo pagamento. Então, por um lado eu vou ter caixa, por um lado eu vou ter competência, então vai ser bem, assim, eu acho também que as empresas, elas imediatamente não vão receber aquele imposto vai para uma conta, né, desse comitê gestor. Perfeito, é isso. E aí ele não tem acesso a esse tributo para eu postergar o pagamento, para eu não pagar. Então, uma questão também muito consistente é que as empresas precisam se preparar no fluxo de caixa delas, perfeito, né? Porque, assim, hoje, muita empresa deixa de pagar tributo porque, às vezes, é o mais barato. Você pedir perfeito, um empréstimo para pagar tributo, é melhor você parcelar o tributo, porque perfeito, o custo de financiamento da Receita dos estados e do município é mais barato do que eu pedir um empréstimo a juros de banco, né? Então, isso tudo vai mudar na dinâmica econômica, né? A gente está falando de reforma tributária, de fiscal, de tributo, né? E isso tudo tem um impacto muito maior, administrativo e econômico, né? Financeiro, né? Exatamente. Falando um pouco das grandes mudanças que a reforma tributária fez, ocorreu na Constituição Federal, ela deu uma inovada, né? O princípio da não cumulatividade, ela já está previsto na Constituição, no regulamento do ICMS, do IPI. Com essa reforma tributária, a não cumulatividade, que irá também, é um princípio que irá incidir sobre a CBS e também sobre o IBS, agora será a não cumulatividade plena. O que consiste, Ana, nessa não cumulatividade plena? Assim, Fernanda, as empresas, elas vão passar o produto, né? Vai passar por todo o processo de produção se creditando. Ele não vai ser tributado até chegar ao final da cadeia e lá ele vai ser tributado. Então, não vai ter aquele tributo sobre tributo ou tributar duas vezes em cima da mesma base ou tributar em cima de uma base que já tem um tributo. Perfeito. Vamos... Que hoje a gente chama de tributo em cascata, né? Perfeito. Então, a não cumulatividade plena, um dos fatores dela, né, é o fato de que a alíquota do tributo, no caso CBS ou IBS, ela não vai incidir sobre eles próprios, né? Isso. Vai incidir apenas sobre o produto e o serviço, né? Meio que vai segurar até o momento final ali para ser uma coisa só. E ainda tem uma outra questão para explicar um pouco melhor essa questão da não cumulatividade plena. Perfeito. A não cumulatividade plena é assim, eu também quando eu adquiro materiais, mercadorias ou produtos que vão fazer parte do processo produtivo ou contribuir para o desempenho do meu serviço, eu vou me creditar deles naquela alíquota. Isso. E, na hora de sair, obviamente, eu também estou pagando tributo. Então, eu faço uma compensação. Então, muitas vezes, as pessoas vão se assustar. Que a gente falou aqui no alíquota entre 26% a 28%. Mas essa não é a alíquota efetiva que eu vou pagar. Por quê? Porque eu vou destacar 28% sobre aquele serviço, aquela mercadoria ou aquele produto industrializado, mas eu vou ter crédito desses mesmos 28% sobre as compras, as aquisições que eu fizer. E aí eu tenho um menos o outro. Perfeito. Então, a alíquota cheia é 28%, mas eu jamais vou pagar a alíquota cheia. Perfeito. É claro que eu posso ter produtos que tenham alguma redução de base, e aí eu vou diminuir. Mas é justamente essa avaliação e essa análise da operação da empresa, empresa a empresa, que eu tenho que trabalhar junto com o meu contador, com o meu advogado, para eu saber qual o melhor caminho que eu vou tomar. Perfeito. Só para finalizar nesse assunto, é porque hoje o sistema tributário brasileiro, ele não permite que o empresário se credite de todos os tributos, por caso do ICMS,
PIS/COFINS, de todos os PIS e né? COFINS na compra dos insumos, né? Sim. E agora com esse novo modelo, o empresário ele vai poder se creditar de todos os produtos e serviços que diz respeito à empresa, e esse crédito vai ser utilizado, né? Compensado, né? Na cadeia seguinte. E também, pela primeira vez, em razão da não cumulatividade, as exportações brasileiras, ela também, hoje o exportador, e pela Constituição, né, o exportador ele não poderia exportar tributo, né, deveria ser exonerado. Só que o sistema tributário brasileiro, por exemplo, não permite. Então, o exportador ele acaba pagando o tributo na cadeia produtiva dele, né? Agora, com a reforma tributária, não. Ele vai ser exonerado toda a cadeia de exportação e ele também vai poder se creditar desse valor para compensar com os outros tributos, entendeu? Agora, na exportação, alguns impostos realmente têm isenção, né? E aí a gente vai ver como é que vai se dar. Porque, por exemplo, PIS/COFINS para exportar, eu sou isento, né? Perfeito. E aí eu teria que ver imposto de renda, contribuição social, aí já tem as regras. Então, assim, a gente vai ter que ver como é que vai se comportar efetivamente para cada produto, né? Perfeito. Ana, o que é que tu, né, nessa reforma tributária, o que é que tu vê de impacto para as pessoas físicas e para as empresas de pequeno porte? Assim, eu acho que fica mais acessível, sabe? A compreensão do sistema tributário. Porque, de qualquer modo, ele faz parte do nosso cotidiano, de todo mundo, mas nem sempre é tão compreensível, porque é muito complexo. Mas talvez eles sejam os maiores penalizados. Porque, no final das contas, o consumidor final é que sempre paga os Exatamente. impostos. Você não tem noção de quanto você está pagando no imposto e agora você vai ter uma noção maior. Perfeito. Hoje e a essa gente simplificação tem vai trazer uma esse outra benefício. questão, Né? que já foi discutido assim, em algumas reuniões com o pessoal da contabilidade, é que a gente pode sofrer uma hiperinflação se a pessoa simplesmente pegar aquele valor que ela tinha daquele produto ou serviço e aplicar o novo percentual. Porque dentro daquele valor de serviço ou produto já tem impostos ali dentro. E aí eu posso gerar uma hiperinflação, né, dentro disso daí, porque as pessoas podem não... A gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu digo também tem que ter um trabalho administrativo, econômico, financeiro, porque a minha formação de preço vai impactar, porque senão tudo vai aumentar. Perfeito. Né? Assim, dentro da cadeia das empresas, eu vou ter a compensação. Mas para o consumidor final, esse pode sofrer muito mais. Mas a questão do consumidor final, vale ressaltar o que a Ana falou, é que agora, no modelo novo, né? O consumidor ele vai ter a possibilidade, né, de saber realmente quanto de tributo ele está pagando pelo aquele produto ou serviço. Isso hoje não tem como saber, entendeu? Então as pessoas físicas vão poder, o consumidor vai poder saber quanto está pagando de tributo, né? Isso é muito positivo. Com certeza. Então eu acho que é isso. Eu espero que a gente também tenha contribuído para vocês. E fica mais um tema, né? Trabalhando essa reforma que vai dar o que falar. Boa noite, obrigado. Obrigada.